Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 12 de novembro de 2022, está começando mais um podcast Evangelho do Dia. E hoje celebramos São Josafá. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja o Espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém. Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração não é descartável, mas essencial para a vida. É preciso rezar sempre, sem se cansar. O perigo de desanimar é quase inevitável na oração, porque o interlocutor é invisível, é incontrolável e nunca se pode ter certeza de sua escuta e resposta. A menos que acreditemos firmemente que Deus nos ama, nesse caso, todas as dúvidas e problemas desaparecem. Sempre podemos orar, porque a oração não se sobrepõe às nossas ações, mas as ilumina e as direciona para o seu fim. O coração pode e deve ser sempre voltado para Deus, porque foi feito para Ele e porque o maior dos mandamentos o exige. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com toda a tua mente. Lucas capítulo 10. A oração é importante porque é o desejo de Deus. E Deus, amor, não deseja nada mais do que ser desejado e amado. A oração pode ser um momento de tédio ou de alegria, desoladora ou satisfatória, a satisfação da nossa fome e sede de Deus. Tudo depende do amor que cultivamos diante dele. Para rezar é preciso, sobretudo, ser humilde e sentir-se pobre e necessitado. Deus ouve precisamente a oração do simples. Ele não negligencia a súplica do órfão ou da viúva, quando ela se derrama em lamentações. Quem venera a Deus será acolhido com bondade, sua oração chegará às nuvens. A oração dos humildes penetra nas nuvens, e até chegar não se contenta, não desiste até que o Altíssimo intervenha. Se um homem tão perverso como o juiz da parábola é capaz de atender aos pedidos insistentes da viúva, Deus, que é justo e misericordioso, não responderá prontamente às orações dos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ou seja, sempre, sem se cansar? É claro. De fato, a intervenção de Deus, diferentemente da do juiz, é repentina e efetiva.
Esta passagem do Evangelho é um convite à confiança, ao otimismo. Deus não nos ouve para se livrar do incômodo, mas porque nos ama. A pergunta com que encerra o Evangelho de hoje nos pede sempre uma renovada posição em relação a Deus. O apóstolo Paulo esperava com confiança a morte e o juízo, porque tinha guardado a fé. E este é também o desejo que deve nortear o nosso coração. São Josafá, ou João. Ele nasceu de uma família cristã ortodoxa da Ucrânia em 1580. Estudou filosofia e teologia. Aos 20 anos, tornou-se monge na ordem de São Basílio. Recebendo o nome de Josafá, em pouco tempo era nomeado superior do convento. Possuía enorme capacidade intelectual e vivência da caridade cristã. Além disso, São Josafá era um monge exemplar, no seguimento das regras monásticas principalmente. Com apenas 37 anos, assumiu o arcebispado de Polotsk e dedicou-se imediatamente à formação do clero e à catequese dos fiéis, o que ainda hoje é urgentemente necessário. Na sua época, sentia-se já o grave problema da divisão das igrejas ortodoxas orientais, que haviam se separado de Roma, isso por volta do ano 1000, não reconhecendo a autoridade do Papa. Josafá muito trabalhou para a reconciliação ao longo de sua vida. Em 1596, o Sínodo reuniu os bispos em Roma, mas este exemplo não foi seguido por outras igrejas orientais que se sentiram traídas, tendo os cismáticos passado a perseguir os católicos. Por causa do seu zelo na reunificação, São Josafá foi caluniado e teve que enfrentar muitos contratempos, acabando por se tornar vítima de martírio. Numa visita pastoral no dia 12 de novembro de 1626, sua comitiva foi atacada e muitos dela covardemente assassinados, matança a qual o santo bispo se opôs, perguntando aos agressores: "Meus filhos, por que matais os meus familiares? Se procurais a mim, aqui estou." Logo, o maltrataram horrivelmente e o mataram. Porém, quase todos os seus assassinos, depois processados e condenados, abjuraram o cisma e se converteram, um fruto da caridade de Deus e certamente da firmeza exemplar de São Josafá. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Josafá, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades, sem jamais abrir mão da verdade, e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Josafá, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você. Nos falamos amanhã.